Olá pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre um assunto e um material. Um assunto porque eu acredito que vai virar uma playlist, já que eu falei sobre o mesmo assunto relacionado a outro material no outro vídeo, e sobre um outro material correlacionado ao assunto que eu falei nesse outro vídeo. E nesse sentido eu vou estar falando para vocês aqui do Teologia Puritana, do Joel Bick e do Mark Jones, uma doutrina para a vida. E aí vocês me perguntam, por que falar sobre esse livro, sendo que já tem outros ótimos reviews sobre o mesmo livro, por exemplo, o review do pastor ali no canal Nascido de Novo e outras indicações em outros canais, mas como abordagem aqui do canal, a ideia é dar uma abordagem diferente daquilo que a gente geralmente vê e daquilo que geralmente os outros canais falam. Eu vou estar falando aqui a verdade sobre esse livro Teologia Puritana, Doutrina para a Vida, que a questão dos puritanos ficou amplamente conhecido, principalmente pelo pastor Paulo Júnior, que começou a falar, a pregar, sempre falar sobre os puritanos e divulgar materiais sobre os puritanos, e isso despertou um grande interesse entre os leitores de literatura cristã. E aí existe essa teologia sistemática, né? Teologia puritana, uma teologia sistemática puritana. Então, assim, qual seria a verdade sobre este material? Não que outros que fizeram reviews não estejam falando a verdade, mas uma coisa que não foi comentada por eles sobre este material. Primeiramente, que esse livro Teologia Puritana é um tema relacionado a um grupo de cristãos que tinham determinadas doutrinas e que, de alguma forma, não existem mais. Quer dizer, com isso eu não quero dizer que não existam pessoas que querem seguir o perfil puritano, mas os puritanos, enquanto um movimento cristão, é um movimento datado lá do século XVI, XVII da nossa história. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que este é um livro, um material relacionado a um grupo que viveu em determinado período e cujo movimento, de uma maneira contemporânea, a gente não pode dizer necessariamente que existe, muito embora, como eu estou dizendo, o despertamento do interesse das pessoas por questões puritanas seja, podemos entender como um reavivamento puritano, né? Mas esse movimento ele não pode ser entendido da mesma forma como aconteceu no seu início. Tanto que existe um outro livro chamado Santos no Mundo, indicado também pelo pastor Paulo Júnior, que fala dos problemas, das dificuldades e dos exageros que os puritanos tinham, e que muitas das suas características estavam relacionadas ao próprio período em que eles viveram. Mas focando aqui uma questão do material, primeiro você tem que entender que isso aqui é um livro de pesquisa, que eu posso dizer assim, voltado a uma questão de uma curiosidade sobre este movimento que é datado. Então, assim, se você tem uma curiosidade em conhecer e de alguma maneira aplicar certos princípios que podem funcionar hoje na sua vida prática sobre os puritanos, você procura um bom material. Mas se você quer necessariamente uma teologia sistemática, existem muitos outros materiais que são mais indicados do que esse. Então, assim, quando você está em busca da sua primeira teologia sistemática, a sua intenção é buscar uma teologia sistemática que dialogue com outras teologias sistemáticas sobre questões doutrinárias, sobre uma discussão mais atual.
Então, este livro aqui não é recomendável para você. Por quê? Porque esse é um livro de uma doutrina datada, de um movimento datado. E aqui eu vou colocar uma outra questão. Por exemplo, quando ele vai abordar aqui a questão da escatologia puritana, essa datação, essa questão da datação se aprofunda mais ainda. Por quê? Porque a gente sabe que o tema da escatologia é amplamente revisado com o decorrer do tempo, mesmo porque muitas das questões escatológicas, elas de alguma forma são conjecturais. Então assim, pode-se fazer uma interpretação sobre os temas do Apocalipse, sobre a segunda vinda de Cristo, sobre a tribulação, e se errar sobre um determinado acontecimento e a interpretação bíblica sobre aquele determinado acontecimento. É tanto que já é uma indicação para vocês, se você quer saber de questões escatológicas, ou comprar, por exemplo, um comentário de Apocalipse, eu não acho muito indicado você comprar um material muito antigo. Ou você buscar um material muito antigo, uma interpretação escatológica. Não estou dizendo que esse autor antigo não possa acrescentar e acertar em uma coisa ou outra, mas dificilmente vai acertar. Por quê? Porque talvez ele fazia uma leitura do seu tempo sobre a vinda de Cristo, sobre as tribulações, como se acontecesse naquele período, por exemplo. Então é sempre bom você comprar materiais escatológicos que tenham uma interpretação mais atual possível. E aí, essa também é uma dificuldade de você buscar uma escatologia nesse livro. Uma outra questão que eu acho que é, na verdade, positiva, é você conhecer os teólogos puritanos e os grandes nomes puritanos. Então você vai ter Jonathan Edwards, você vai ter... Jonathan Edwards não nesse livro. Ele não vai ter Jonathan Edwards. Você vai ter Matthew Henry, você vai ter John Bunyan e outros que contribuíram grandemente para a discussão teológica e para a vida devocional. E aí eu falando de Jonathan Edwards, justamente o autor vai introduzir aqui, dizer que Jonathan Edwards, nesse livro, não vai ser considerado um puritano. Talvez, ao meu ver, na minha leitura, seja porque Jonathan Edwards, algumas biografias dizem que ele até tinha algumas êxtases pentecostais, né? E vide, principalmente na pregação dele, pecadores na mão de um Deus irado. E por causa disso, ele não seria uma linha tão calvinista, puritana, mas uma linha mais pentecostal. Claro que isso é uma leitura minha, não é o que ele vai dizer aqui. Mas ele disse que não ia colocar Jonathan Edwards. E é um autor que desperta muito interesse de quem quer conhecer a dita obra puritana. Então, assim, se por um lado esse material é um material de um movimento datado, que ocorreu em um determinado período, por isso você vai ler ele a partir de uma ideia de uma curiosidade e também uma aplicação na sua vida, porque os puritanos visam muito a vida devocional. Tem essa questão da datação no sentido escatológico, porque a escatologia é um dos temas da teologia sistemática, e aqui no caso existe uma interpretação datada também. Mas por outro lado você vai conhecer teologias dos autores puritanos, e você vai entender o pensamento deles e tal. Mas quando a gente fala de teologia puritana, parece que existe uma teologia puritana, né? Como existe uma teologia batista, uma teologia pentecostal, assembleiana. Mas na verdade aqui, é uma teologia puritana entendida a partir de vários teólogos puritanos. Então não necessariamente vai existir uma coesão do pensamento de cada puritano exposto aqui. Então, eventualmente, você pode ter um puritano que fala sobre a Trindade de uma determinada forma, pensa de Trindade de uma maneira, e outro puritano de uma outra forma. É tanto que, quando você vai ler esse livro, você vai observar que, por exemplo,
fulano do digital e a predestinação. Então assim, não é os puritanos e a predestinação, é a predestinação a partir de um teólogo puritano. Então não necessariamente é uma visão dos puritanos em geral. Então você pode prestar muita atenção nisso. E aqui uma coisa que eu acho muito interessante, e para mim mais relevante, para quem se interessa, para mim é quando ele pega aqui a teologia prática puritana, que é o último capítulo do livro, né? Então ele vai expor, os autores, eles vão expor aqui quase, sei lá, 200 páginas falando da prática devocional puritana. Então, isso que eu achei interessantíssimo. E se você pensar, quem quer ler teologia puritana é essencialmente para pensar essas questões devocionais. Então, assim, tem aqui teologia puritana montada por uma mentalidade peregrina. Então, os puritanos pensavam muito sobre essa questão, que eles são peregrinos aqui na Terra. Entendeu? Então, você vai ter aqui os puritanos e a oração, a prática puritana da meditação. O que é que isso? E como é que isso pode contribuir na sua vida, se aplicar na sua vida? Entendeu? Então, assim, esses temas relacionados à teologia prática e como aplicar, que os autores vão ter esse cuidado aqui, o zelo sacrificial puritano é uma coisa extremamente interessante para quem se interessa pela teologia puritana. Então, assim, recapitulando, é um movimento datado. Então, assim, a gente não pode dizer que hoje existam puritanos, né, de uma maneira mais rígida. Por outro lado, uma interpretação escatológica também datada, como estou dizendo. Você que quer estudar escatologia, pegue uma literatura sempre a mais recente possível. Por outro lado, não existe necessariamente uma unificação teológica puritana, mas aqui é a abordagem dos teólogos puritanos sobre cada tema. Mas por outro lado, existe aqui as vantagens. Você conhecer o que muitos puritanos pensavam, conhecer autores puritanos que talvez você ainda não tenha conhecimento, e conhecer a teologia prática dos puritanos, que eu acho que é mais interessante. Agora, se você, por exemplo, quer pegar simplesmente aqui a teologia prática puritana, que são quase ou mais, assim, um pouco mais de 200 páginas, você gastar 150, 170 reais, talvez não seja tão interessante. Então, fica aí a dica. A gente está no Kawai, você pode fazer suas doações pelo Pix e até a próxima.